Oi, meu nome é Cássia e eu vou relatar um pouco da minha experiência durante a minha participação do PIBID no nosso projeto de física do IFPE Campus Pesqueira, com colaboração com uma escola de referência em ensino médio, José Almeida Maciel, Erenjan, que é uma escola de referência que fica localizada aqui na cidade de Pesqueira. A supervisão no Erenjan ocorreu por parte da professora Bárbara Mendes, que é a professora de física do Erenjan, e ela que ficou responsável por a nossa inserção no âmbito sala de aula. No início das nossas atividades no PIBID, a gente foi colocado na sala de aula através de observações de aula da professora Bárbara e de outros professores de física do Erejan, mas principalmente da professora Bárbara, já que ela é a nossa supervisora. E esse meio de inserção ele foi muito importante, porque a gente teve o nosso primeiro contato ali com a sala de aula para entender como a sala de aula funcionava e observar o comportamento dos alunos, o comportamento dos professores de uma forma diferente, já que muitos nunca tiveram contato com a sala de aula, o que era o meu caso. Eu estava no segundo período quando eu entrei no PIBID e eu nunca tinha tido contato com a sala de aula como professora, então olhar o comportamento dos alunos e o comportamento do professor de uma forma diferente trouxe bastante, vamos dizer assim, conhecimento para o meu desenvolver. Também participamos de algumas observações de prova durante esse período, onde a gente observou provas de aplicações de provas de física. E após essas observações, a gente partiu para as atividades de regência de fato, onde a gente começou a se preparar também para que a gente pudesse lecionar uma aula para as turmas de ensino médio. A gente tivemos a nossa primeira aula, que foi em dupla. A professora nos separou em dupla para que a gente escolhesse um assunto de física para que a gente pudesse aplicar. O assunto da nossa aula foi óptica e a gente abordou o assunto teoricamente e a gente também fez a montagem de um experimento. A gente montou juntamente com os alunos o periscópio e essa aula ela foi ministrada em duas turmas diferentes, em 2 dias diferentes, claro. E a gente pôde notar a diferença da nossa primeira aula para a nossa segunda aula, do nosso desenvolvimento. Eu sou bastante tímida, então na primeira aula eu não tive tanta conexão com os alunos assim, não falei tanto com os alunos, eu de fato expliquei o que tinha que explicar. E na segunda aula eu já estava mais solta, eu já entendia que não era um bicho de 7 cabeças, que me comunicar diretamente com os alunos não era só explicar o assunto. Também a gente teve outra atividade de regência que foi o aulão do Enem, onde cada um ficou responsável por 3 questões do Enem, que a gente iria explicar em sala de aula. Diferente da nossa primeira aula, essa foi uma aula muito mais objetiva, onde a gente não focou tanto na explicação dos fenômenos estruturais e sim na resolução de questão, mas também foi uma aula muito produtiva, onde a gente conseguiu ter uma ligação com os alunos e ter essa troca de experiência, porque os alunos também deram suas opiniões sobre as questões e foi bem legal. Outra atividade também vivenciada na minha participação no PIBID foi a minha ida ao Conedu, que foi a minha primeira ida para um congresso educacional. E foi o meu primeiro tudo, a minha primeira apresentação de trabalho no congresso, tanto oral quanto pôster. E foi incrivelmente significante para a minha construção como professora. Eu tive contato com vários professores de física
E com vários alunos de física também, onde eu pude ler trabalhos deles, escutar falar de trabalhos deles. E também de outras áreas que me chamaram bastante atenção e que foi muito legal. O congresso em si foi muito enriquecedor para a minha visão da educação no geral. Também, seguindo a linha dos congressos, eu participei do SNEF, que foi o Simpósio Nacional do Ensino de Física, que foi um congresso mais voltado para o ensino de física, que teve outra dinâmica diferente do Conedu, onde eu tive contato com mais professores de física, já que era específico. Eu também fiz um mini curso específico para física, onde a gente discutiu como a gente poderia ensinar física é, inserida na vivência dos alunos de uma forma que incentivasse os alunos a buscarem mais estudar física, tanto dentro da sala de aula quanto fora. E foi bastante, assim, enriquecedor. Também, durante o SNEF, a gente participou de observações com o professor Cícero, que é outro supervisor do PIBID, e foi bastante. E eu também pude assistir palestras de professores de física maravilhosos e assim aumentar o meu desejo pelo ensino de física e a minha vontade de concluir a minha formação. Também, chegando ao fim e abordando as últimas atividades realizadas, a gente teve a criação de oficinas desde o começo, onde nos foi proposta a criação de experimentos para que a gente pudesse realizar as oficinas. As oficinas ainda estão acontecendo, ela teve a primeira oficina, foi realizada agora no dia 16 de abril, e ainda haverão outras para serem realizadas, mas foi um processo muito legal, onde a gente desenvolveu experimentos e foi lá convidar todos os alunos do Erenjan, no caso, para participarem, já que a gente, infelizmente, tinha vaga limitada, mas foi muito legal. Eu não ministrei a primeira oficina, mas estava lá como apoio e ver os alunos se inteirando e gostando da oficina é muito legal. E é com isso que eu finalizo. E é com isso que eu finalizo o meu relato de experiência sobre as minhas participações no PIBID. E também agradecendo porque a todos os professores envolvidos, tanto os supervisores quanto os coordenadores, porque foi uma experiência incrível que me fez ver o campo educacional de outra forma, já que eu tinha uma visão da educação boa, mas eu nunca tinha sonhado assim ser professora. E participar do PIBID criou esse desejo em mim de estar ali na sala de aula, de estar ensinando física. E foi muito bom. E obrigada.